Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos deste domingo. Mas antes, como de costume, vamos dar uma passada na lista dos jogos de sexta-feira. Tivemos na lista o BEC Newcastle, bateu. O Newcastle venceu essa partida aí por 1-0 com gol aos 72 minutos. Tivemos também o BEC Sevilha, o BEC Sevilha bateu, foi um jogo aí que o Sevilha tomou um empate aos 88, mas acabou ainda goleando a equipe do Granada, fez 2 gols nos acréscimos. Tivemos também o BEC Borussia Dortmund, bateu também 2-0, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. Agora vamos aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Como eu havia comentado, a Série B já é complicada, a primeira rodada é mais complicada ainda. O Brusque venceu por 1-0, estava no lei, Brusque. O Guarani teve aí muitas chances de fazer o gol, mas acabou não fazendo e sofreu o gol e perdeu o jogo por 1-0. O BEC Vasco não bateu, o Vasco até abriu o placar logo no início da partida, mas na sequência já tomou o empate, fez um gol, mas foi anulado. O Vasco jogou muito mal e o que eu fiz nesse jogo aqui foi trabalhar lei Vasco depois de estar empate em 1-1. Não consegui pegar o primeiro gol, foi muito cedo, também não consegui pegar o gol do Vila porque foi logo na sequência, mas deu para trabalhar o lei com uma certa facilidade até. O Lei Bahia não bateu, o primeiro tempo foi até equilibrado, mas com as mudanças do Guto Ferreira, aqui aos 56 entrou o Vitor Jacaré e o Matheus Davó, mudou o jogo. Logo no primeiro toque na bola do Vitor Jacaré já foi gol, assistência do Davó, os dois saíram do banco e já fizeram 1-0. E veio o segundo gol aos 74, mais um gol do Vitor Jacaré e o Bahia começa bem aí a Série B. Vamos agora para as análises dos jogos deste domingo. A Premier League eu vou deixar tudo para o ao vivo, porque o West Ham joga fora no meio de semana contra o Lyon pela Liga Europa. O Leicester joga fora contra o PSV pela Liga Europa. Não sei quais os times que eles vão colocar em campo, não sei se vai de time titular ou se vai poupar os principais jogadores. Manchester City e Liverpool, os dois também estão envolvidos aí na Liga dos Campeões. O Liverpool com uma vantagem maior, venceu fora de casa o Benfica por 3-1, mas o Manchester City vai jogar na Espanha contra o Atlético de Madrid, venceu só por 1-0. É um jogo que vai ser bom inclusive para assistir. Na La Liga eu vou olhar esse jogo do Barça contra o Levante, o Barça jogando fora de casa. O Barça vem aí de 5 vitórias no Campeonato Espanhol. O Levante é o 19º colocado, tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos. A classificação, o Barcelona é terceiro colocado com 57 pontos e o Levante é o vice-lanterna. As últimas partidas entre eles, o Barcelona venceu 3 e empatou 1. O Levante vem aí de vitória contra o Villarreal. A equipe do Barcelona tem um jogo importante no meio de semana também, que é contra o Eintracht Frankfurt pela Liga Europa, mas o Barcelona joga em casa, conseguiu um bom resultado lá na Alemanha, venceu o Sevilha na última rodada por 1-0 e havia vencido o Real Madrid fora de casa por 4-0. Nesse jogo aqui eu vou buscar um BEC Barcelona. Dando sequência, vamos para a Ligue 1. O Mônaco contra o Troyes, o Mônaco joga em casa. O Mônaco é uma equipe que às vezes acaba perdendo pontos em casa para times mal colocados. É um jogo que deve ter atenção antes de fazer qualquer entrada. O Mônaco ocupa a 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Troyes ocupando a 15ª colocação. Tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos jogos. Uma race bem mais bonita que a do Mônaco. A classificação, o Mônaco aí em 30 partidas tem 47 pontos e o Troyes 32. Jogando em casa, a equipe do Mônaco tem 3 derrotas, venceu 8, empatou 4. Como visitante, a equipe do Troyes ocupa a 14ª colocação. Perdeu 9, empatou 2 e venceu 4. As últimas partidas entre eles, a equipe do Mônaco venceu as 4. O Mônaco vem de 2 vitórias, venceu o PSG e o Metz nos últimos 2 jogos. E o Troyes vem de vitória contra o Reims. E nesse jogo eu vou buscar um BEC Mônaco
Dando sequência ainda aqui na Ligue 1, vamos para o jogo Olympique Marseille contra o Montpellier. A equipe do Marseille ocupa a segunda colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Montpellier ocupa a 11ª colocação e nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Marseille é apenas o 11º colocado. São 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, a equipe do Montpellier ocupa a 11ª colocação. Venceu 5, empatou 2 e perdeu 7. As últimas partidas entre eles tem vitória do Marseille, empate, vitória do Marseille e vitória do Marseille nos pênaltis pela Copa da França, depois de empatar em 1-1. A equipe do Marseille joga no meio de semana pela Liga Europa, o jogo de volta. Venceu a primeira partida por 2-1 e tem uma vantagem aí de 1 gol, pode jogar lá pelo empate. Vem de 6 vitórias consecutivas, a última derrota foi em casa para o Mônaco. Já a equipe do Montpellier vem de derrota. Nesse jogo eu vou buscar o BEC Marseille. Dando sequência, vamos para a Primeira Liga Portuguesa. Vitória de Guimarães e Porto. Nos últimos 5 jogos o Porto tem 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Vitória de Guimarães vem de 2 derrotas e 3 empates. Jogando em casa, a equipe do Vitória de Guimarães ocupa a 5ª colocação. Em 13 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu 4. O Porto, jogando fora de casa, é o primeiro colocado. Em 14 jogos venceu 12, empatou 2 e não perdeu nenhuma. As partidas recentes entre eles, o Porto venceu todas. O Vitória de Guimarães vem de vitória fora de casa contra o Moreirense e o Porto vem de vitória contra o Santa Clara. E nesse jogo eu vou buscar o BEC Porto. Dando sequência, vamos aqui, tem o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. Eu não vou fazer nada também porque muitos times envolvidos em competições sul-americanas, pode ser que vai poupar ainda a primeira rodada, então não vou fazer nada aqui. Essa odd do Atlético Mineiro é muito baixa, eu acredito que o Atlético Mineiro vai vencer o Inter, mas vou deixar mais para o ao vivo. O Atlético deve ir com o time titular, venceu já fora de casa na Libertadores e deve largar com vitória no Campeonato Brasileiro. MLS também não vou fazer nada nesses 2 jogos. E tem agora o Campeonato Colombiano e vamos pegar o jogo Atlético Nacional contra o América de Cali. O Atlético Nacional nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E o América de Cali tem 3 derrotas e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Atlético Nacional tem 7 partidas, venceu 5, empatou 1 e perdeu 1. Jogando como visitante, o América de Cali ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 5. As últimas partidas recentes entre eles, o Atlético Nacional leva vantagem, venceu 2 fora de casa, empatou 1 em casa e perdeu 1 em casa. O Atlético Nacional vem aí de 4 vitórias, empatou 1 em 3-3. Já o América de Cali vem aí de uma vitória na última rodada contra o Milionários, mas vinha de 3 derrotas consecutivas. Nessa partida eu vou buscar o BEC Atlético Nacional. E essa é a nossa lista de domingo: BEC Barcelona, BEC Mônaco, Marseille, Porto e Atlético Nacional. No domingo eu costumo fazer menos jogos. Vai ter Campeonato Brasileiro que eu vou assistir muitos jogos e nem devo fazer nada. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!